Oi, vamos então tentar fazer mais um estudinho e que Jesus nos envolva nessa proposição de tentarmos entender um pouco mais em paz também. A gente vai falar um pouquinho sobre evolução e transição, transição no sentido a evolução do nosso planeta e o momento em que nós estamos passando. Então, o que a ciência consegue perceber é que tudo começou num Big Bang. As minhas filhas brincam que eu sou chorão, assim, às vezes eu me emociono quando estou vendo um filme, elas já olham para ver se eu não estou chorando. E às vezes até estudando, uma vez eu estava lendo um livro de física e enchi os olhos de lágrimas quando eu vi exatamente essa questão do Big Bang, que eu pensava assim, que coisa monstruosa que explodiu e gerou todo o universo. E aí foi quando eu fiquei sabendo que era algo milhares de vezes menor do que um átomo. Imagina aquele pontinho que a gente está vendo ali, é gigantesco. E uma coisa dessa dimensão explodiu e formou o nosso universo, que para nós é infinito para todos os lados. Então, com esse Big Bang que ocorreu há 13,8 bilhões de anos, a partir do Big Bang, numa temperatura estrondosa, 10 acompanhados de 27 zeros, 10 a 27 a temperatura, que não se entende muito nada do que aconteceu, naturalmente, né? Mas deve ali ter surgido as subpartículas, que mais tarde vão dar origem aos átomos, mais exatamente, e ali por volta de 1 bilhão de anos, que já estava bem mais frio, menos 200 graus, atualmente é menos 270, que é o zero absoluto, o universo, semelhante a bolinhas de algodão, que sabe quando se faz algodão doce, que a gente põe a varinha e começa a se formar aquela bola, ocorreu então o nascimento das primeiras estrelas. Então eu vou mostrar para vocês aqui, vamos supor que a gente esteja sentado numa cadeirinha assistindo o que a física chama de singularidade. Quando a física dá esses nomes bonitos, é porque a gente não tem a menor ideia do que se trata, né? Mas então tá aqui, ó. Deu a explosão, vocês podem ver a explosão gigantesca. Se passaram todos esses séculos e começou a ter uma variação gravitacional que começou a gerar essas gigantescas bolas, e elas agora já estão gigantescas, girando no espaço, bolas de hidrogênio, poeira cósmica. E você já deve ter visto escrito em caixas, quando a gente compra um aparelho, um eletrodoméstico, diz assim, empilhamento máximo, que significa o quê? Se eu botar caixas de mais uma em cima da outra, a de baixo vai amassar. E é isso que ocorreu, e que ocorre, né? Com excesso, por exemplo, de hidrogênio, pressiona o interior dessas estrelas e elas entram em fusão nuclear, explodem. E essa imagem que vocês estavam vendo até agora, e que agora brincando, vocês não estavam vendo nada, o lindo é isso. Todo esse processo ocorreu num universo absolutamente escuro. E aí dá até para brincar filosoficamente com aquela passagem, né? E Deus disse, faça-se a luz. Porque em determinado momento, por fusão nuclear, começou a se acender essas bolas. Bolas começaram a pegar fogo. E o nosso universo começa a acender. Imagina que cena, acendendo uma estrela aqui, acendendo uma estrela lá, nesses bilhões de estrelas que nós temos no nosso universo. E esse início, vamos tentar olhar o que a doutrina espírita nos fala sobre isso. O Livro dos Espíritos, da codificação de Allan Kardec, nos coloca na questão 540, que é uma questão linda, muito longa, mas eu peguei só um pedacinho dela, diz assim, é assim que tudo serve. Nós estamos aqui para crescer e fazer crescer, né? Então, que tudo serve. Tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia foi átomo. É fantástico porque o Livro dos Espíritos foi escrito em 1857 e só em 1859 que Darwin lança A Origem das Espécies, nos falando em evolução.
E ele nos fala em evolução da vida. E aqui os espíritos nos falam da evolução do universo. Então é algo impressionante o quanto se adiantaram na ciência. E a gente fica pensando assim, então tem um espíritozinho lá no átomo, né? A gente vai repetir isso aqui que a gente já falou em outras palestras, mas é que ela vai ser útil para cá. Desculpe até estar repetindo, mas vamos supor, né, isso é física, a gente já abordou, que a gente já viu até num congresso de física. Vamos supor que eu esteja mexendo no meu computador e vem um extraterrestre e diz, o que é isso? Eu vou dizer, isso é o Windows. Ele vai dizer, eu posso ver o Windows? Eu digo, pode ver. Não, eu quero ver o Windows. Eu vou dizer, bom, então o Windows está dentro do computador. Ele vai levar o computador, vai desmontar, vai remontar, vai dizer, olha, aqui não tem Windows nenhum. São só circuitos eletrônicos que acendem e apagam, acende e apagam. Porque um computador é isso, é um sistema binário. Então é código, apagado, apagado, apagado é 0, 1, apagado, 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 aceso é A, apagado, apagado, aceso, apagado é B. E é informação. Então onde está o Windows? O Windows está exclusivamente na mente de quem fez e na mente de quem usa. Se eu desse um comando aqui, vocês vão ver só asterisco, barra, letra, né? Que é o comando para que a gente possa estar vendo aquela partezinha da letra em amarelo, um comprimento de onda mais curto do fundo para mim ver azul. São informação. Alguém deu essa informação e alguém usa essa informação. E a partir desses estudos da física, o engenheiro Hernani Guimarães de Andrade, nesse livro Espírito, Perispírito e Alma, recomendo, aliás, todos os livros dele, ele trabalha a partir daquela ideia que se vocês podem fazer com criança, é muito mágico. Vocês pegam uma folha de papel, esfregam um bombril, vai cair aquela limalha de bombril, limalha de ferro, e coloca em cima de um ímã. Pode ser ímã de geladeira mesmo, só coloca a folha de papel em cima do ímã. Como vai ter um campo magnético, as limalhas que estavam todas espalhadas, elas vão se alinhar direitinho de acordo com o campo. É mágico, assim, as crianças adoram. Se tu andar com o papel para lá e para cá, esse alinhamento continua se fazendo para um lado e para o outro. E ele dá essa ideia de um campo magnético, pegando também as ideias de Einstein, de uma outra dimensão, que provavelmente essa estrutura informacional de uma outra dimensão estaria fazendo campos na terceira dimensão. Então, quando eu penso num átomo, né, eu penso em algo fazendo essa estrutura. E aí, de novo, vamos voltar à questão, mas um espírito no átomo, né? Kardec pega uma terminologia de Leibniz, do filósofo Leibniz, e é muito bem empregada, ele chama de mônada espiritual. Então, não vamos chamar de um espírito no átomo, mas é o bebê, né? Então, se vocês quiserem ver o berçário do universo, são as estrelas. As grandes estrelas, novas bolas de hidrogênio, hélio, são os bebezinhos que estão se desenvolvendo no nosso universo. E essa mônada, então, vai ser essa estrutura informacional manipulando e gravando, guardando essa informação. Na questão 23 do Livro dos Espíritos, o que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Então, essa mônada vai estar lá com uma estrutura pensando, vamos dizer assim, né? Os físicos gostam de chamar essa estrutura que dá a informação de o observador. Vocês vão encontrar muito isso nos físicos que trabalham na dualidade mente-cérebro. Eles têm que ter um observador, tem que ter alguma coisa dando informação, assim como dá lá no computador. Para que aquelas placas eletrônicas gerem um Windows, alguma coisa faça com que gere esse controle de um elétron em torno de um próton, um hélio. E a gente fica pensando assim, puxa, né? Então ele está aprendendo a fazer um elétron girar em torno de um próton. Na verdade, é levemente mais complexo que isso, porque a formação disso já é bastante complicada. E um átomo hoje já se sabe que não é um elétron, um próton, um nêutron, mas já são inúmeras subpartículas. Essa é a ideia básica, padrão que se tem, que agora também já está sendo abalada por novas partículas que estão aparecendo e que não se encaixam nessas. O próprio bóson de Higgs, que era que estava faltando, já se supõe que ele, na verdade, é composto por partículas menores ainda. Então, não sabemos nem como é que surgiram essas partículas fundamentais e o quão complexo
é um átomo de hidrogênio, mas vamos supor ali, simplificando. Eu já sou um serzinho que faço girar um elétron em torno de um próton. Quando eu aprendi isso, eu evoluo. E agora eu sou o cara. Eu faço 2 elétrons em torno de 2 prótons. Eu sou um hélio. Olha que maluco isso. Depois eu vou fazer 3 elétrons em torno de 3 prótons. Eu sou um lítio. E assim eu vou indo. E essa vai ser a nossa caminhada evolutiva. Ali o desenho não ficou muito bom, mas vai indo, basaltos, cristais. E vejo, isso é física. Físicos colocam isso. Não que eu vá dizer que uma pedra pense, mas um cristal tem uma estrutura informacional muito mais complexa que um basalto. O basalto é formado por ferro, silício. O cristal ele tem uma organização geométrica, uma simetria muito mais elaborada. Então, dá para se botar, entre aspas, uma evolução nos minerais. Olha que incrível o quanto a doutrina do Espírito já se antecipou a esses mecanismos. E a vida? Nós vamos ter a hipótese do criacionismo, que Deus criou. Foi muito trabalhada na década de 50 a hipótese de Oparin e Aldani, e Oparin Miller, que os mares mornos e a atmosfera primitiva geraria a vida. Se fez todos os experimentos possíveis tentando replicar essa ideia. O máximo que se conseguiu fazer foi alguma glicina e alamina, que são 2 aminoácidos. E aí caiu por terra praticamente essa ideia, e daí Gilbert coloca, assim, passa a valer na ciência que a vida deve ter começado com RNA, nem era o DNA, o RNA que seria mais simples, mas ele precisaria estar, então, dentro de membranas. Essas membranas talvez tivessem surgido dos respiradores hidrotérmicos, nos mares profundos, onde haveria ainda temperatura mais elevada. E aí, já em 2001, Luigi, na Universidade de Roma III, cria bolhas de óleo e coloca, então, RNA replicante dentro para tentar ver se conseguia fazer uma célula. Só ficou, na verdade, a bolha de óleo com DNA. E em 2009 ele consegue, então, sob pressão, quebrar essas bolhas e fazer bolinhas menores com RNA replicante, mas absolutamente, infinitamente distante de uma célula, da complexidade, da beleza de uma célula. E, por fim, os últimos estudos agora apontam que não tem outra maneira. Todos os componentes da vida devem ter se formado ao mesmo tempo e depois se uniram. O que é algo também muito estranho, Nós estamos aqui para refletir, Porque como é que vai se formar coisas complexíssimas depois se unirem? Parece que alguém está fazendo essa brincadeira, enfim. Mas nós não sabemos nada sobre isso. Agora, e o metabolismo, a capacidade de produzir energia, de vida mesmo? Essa a ciência não tem a menor ideia como que ocorreu isso. Ainda nós estamos completamente nas cegas nesse sentido. A outra hipótese é a da panspermia cósmica, que a vida teria vindo do espaço. E o ano passado, os telescópios da NASA localizaram uma quantidade imensa de carbono, que cada vez eles conseguem ampliar mais, detectar mais no universo, mais do que se supunha, que é um elemento fundamental para a vida. Então, cada vez mais se tende à ideia de que elementos vieram para a Terra, caíram sobre a Terra. A Sandra Pizzarello localizou diversos elementos, inclusive alguns pequenos aminoácidos em meteoritos, e ela nos diz assim, só 3% do corpo humano é formado por elementos da Terra, como fósforo, enxofre e cálcio, que a gente encontra nos minerais bem antigos. Os elementos essenciais da vida, chamados chon, que significa carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, eram abundantes no cosmos, mas não na Terra. Não se localizava isso nos nossos fósseis. Então, eles vieram através dos asteroides e pulverizaram a Terra. Outra hipótese é que tivessem vindo já aminoácidos prontos. E realmente, na Nature, esse tempo publicou
que um meteorito de Murchison, que caiu em 69 na Austrália, eles reestudando ele, localizaram não só a glicina, alanina e ácido glutâmico, que são aminoácidos mais comuns, mas isovalina e xantina, que são aminoácidos mais raros, mais complexos, vieram prontinhos. O cometa Wild 2, que começou a sua missão em 99, desculpa, a sonda Stardust, que começou a sua missão para estudar o cometa, localizou que ele era um pulverizador riquíssimo de glicina. Ele era rico em glicina e por onde ele ia passando, ele ia pulverizando elemento de vida. Olha que coisa mais fantástica isso. E o rover, um astrobiólogo da NASA, localizou cianobactérias fossilizadas em meteoritos. Isso é algo encantador para quem gosta desses estudos, né? Mas daí nós vamos lá para o Chico Xavier, 5º ano primário, né? Recebe de um espírito chamado André Luiz vários livros, entre eles esse livro, Evolução em Dois Mundos, em 1958, e nós ainda estávamos lá com as teorias de Oparin Miller, né? Não tínhamos nenhuma ideia ainda de panspermia cósmica, nem elementos para pesquisar. E os espíritos, André Luiz nos coloca assim: a imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida. E sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nasciturno, vemos o seio da Terra recoberto de mares mornos, porque na época então ele era por causa dos vulcões, enfim, os movimentos geológicos, os mares eram mornos, invadido por gigantesca massa viscosa, a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica, que nos dá muita ideia, então, da panspermia cósmica mesmo, verte o princípio inteligente. E veja interessante, a gente já falou que nós teríamos o princípio inteligente lá no átomo, né? Mas aqui ele complementa. E suas primeiras manifestações, o que nós chamaríamos de vida. E aí vem a questão, e vida? Né? O que é a vida? Essa é uma pergunta que pode parecer simples, mas não é. Se nós formos em qualquer dicionário, nós vamos encontrar. Vida é o conjunto de propriedades e qualidades, graças aos quais... Só que aí que é a questão. Conjunto de propriedades e qualidades. A vida é uma propriedade. A vida é uma qualidade. É a mesma coisa que eu perguntar, o que é o Sol? Conjunto de propriedades e qualidades. O Sol é uma bola bonita, qualidade, no céu, que aquece a Terra. É uma propriedade. Não dá para definir o Sol assim. O Sol nós sabemos que são elementos atômicos, né? Metais pesados. Na verdade, ainda não entendemos o Sol. Recentemente estamos chegando uma sonda lá para tentar entender o Sol, mas enfim, bem mais do que uma bola bonita que aquece a Terra. E os vírus, que agora estão tão modernos, né? São seres vivos? Existem dentro da própria ciência duas correntes. Uma que diz que não. Primeiro, porque eles não têm células, os vírus não possuem células. Por que eles não possuem células? Se a gente olhar aqui, olha o tamanho de um vírus aqui, 100 nanomicron. E as células começam de 10 micron a 100 microns. Eles são imensamente menores do que uma célula, por isso que eles penetram na nossa célula, no nosso núcleo, né? Não tem potencial metabólico, não tem respiração, alimentação, e a reprodução é parasita, eles não se autorreproduzem, então por isso que eles precisam de uma maquinária de DNA, e por isso que eles entram na nossa célula e se reproduzem na nossa célula e necessitam disso. Por outro lado, existem cientistas que dizem que sim, porque ele possui um RNA e que também tem capacidade de evolução. Quem tiver por curiosidade algum parente, o André Luiz já fala que os primeiros seres vivos, vírus, né? Então, para a doutrina espírita é óbvio que tem vida, né? Se um átomo já tem um princípio inteligente. Mas só para a gente trazer como a ciência ainda estamos todos trabalhando, né? E o que é a vida para a ciência? Nós vamos perguntar para os maiores especialistas em biologia, em bioquímica, o que é a vida? Nós vamos ter, por exemplo, esse grande biólogo dinamarquês, o Emesh,
definindo vida, explicando emergência, ele diz assim: a vida como tal não pode ser definida. Daí porque uma definição clara não é encontrada. Nós não sabemos o que é vida. O que é vida, a ciência não sabe. O grande biólogo alemão, grande pesquisador, o Ernest Mayers, nos coloca: nós só podemos entender a vida como processos, mas não definir a vida. A outra grande bióloga inglesa, a Lynn Margulis, que escreveu um livro, O que é a Vida, escreveu para concluir que a ciência não tem uma definição de vida. Uma definição última de vida seria como beijar o próprio cotovelo ou revirar os olhos para enxergar o próprio nervo óptico. Então, nós estamos todos apalpando, nem como começou, nem o que é. Olha que coisa fantástica. Mas dentro desse processo de como começou, nós temos duas teorias, digamos assim, grandes na Terra. Uma é o evolucionismo, que nós nos referimos, então, que veio de um Big Bang, e a outra o criacionismo, que é baseada na doutrina judaico-cristã, então mais ocidental esse pensamento, de que Deus criou o mundo, né, em 7 dias, né, no 7º descansou, e um arcebispo, o reverendo James Ussher, lá pelos anos de 1600, estudioso da Bíblia, calculou dentro dos seus estudos, e foi publicado 2 anos depois da sua morte até, que Deus criou o mundo em 23 de outubro de 4004 a.C. Isso para alguns pode parecer meio cômico, assim, né? A gente achar engraçado isso. Mas é interessante assim que mais de 40% dos americanos acreditam no criacionismo e que a vida começou em 4004. E aí diz assim, mas e as datações de carbonos fósseis? Né? Diz, não, isso é tudo invenção. Vejam que interessante, existem museus gigantescos, criacionistas nos Estados Unidos, que eu acho que é o país mais criacionista que tem até. Mas, enfim, é uma visão. Tá? E a visão espírita qual é? A visão espírita é eminentemente evolucionista. Tá? Viemos lá do Big Bang, estamos evoluindo, como já dizia na questão 540 ali. E Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, nos diz que nós viemos de antes do átomo e vamos além de Jesus, mas eles ainda estão estudando isso lá. Então, se eles estão estudando, o que sobra para nós? Né? E criacionista, porque tudo é criação de Deus. Né? André Luiz nos diz assim, nós vivemos mergulhados em Deus como peixes num oceano. Né? E tudo é Deus em torno de nós. Né? Que é lindo isso também. Né? E existe uma determinadas posições científicas sobre esse processo evolutivo. Né? A de Darwin, que é espetacular, né? A origem das espécies, que vai nos trazer o passo a passo da evolução, né? E que foi surpreendente quando ele lançou isso. Hoje em dia, com o neodarwinismo, se tem muito estudo sobre esse aspecto. Mas nós vamos ter pesquisadores, biólogos, e um dos que é um grande batalhador disso, Dawkins, de que tudo surgiu ao acaso. Veja esse livro aqui, O Relojoeiro Cego, a teoria da evolução contra o desígnio divino, porque o Darwin era muito religioso também. E ele acha que tudo surgiu ao acaso e trabalha nesses conceitos, né? E a gente sempre tem que respeitar toda a tentativa de estudo e de pesquisa, né? E vamos encontrar uma linha também de pesquisadores, como o Michael Behe, que nós até já abordamos em outros contextos, né? E aqui eu vou pegar um pedacinho desse, vocês vão encontrar isso no YouTube, Teoria do Design Inteligente, do documentário explicativo, são 9 vídeos. Vou pegar um pedacinho de um vídeo aqui para a gente pegar esse contexto. Questiona vários aspectos principais da teoria de Darwin. Com certeza não concordamos em tudo, mas temos a mesma satisfação com o mecanismo da seleção natural. A seleção natural é um processo real e explica bem certos tipos limitados de variações, mudanças em pequena escala. De fato, temos inúmeros exemplos para isto. Ela só não se encaixa bem ao tentar explicar o que Darwin achava que poderia.
a complexidade real da vida. Tem-se o bico do tentilhão e tem-se o próprio tentilhão. Uma mudança pequenina na forma do bico versus a origem do próprio organismo. O problema principal para a biologia é entender exatamente onde a seleção natural funciona e onde não funciona e por que existe tal diferença. A evidência é contundente e todos nós concordamos que se deixarmos que a evidência fale por si mesma, ela nos levará numa direção bem diferente, cada vez mais longe da seleção natural e indo em direção de uma conclusão diferente sobre a origem e natureza da vida na Terra. A seleção natural atua somente ao tirar vantagem de variações minúsculas e sucessivas. Ela nunca poderia dar um grande salto, mas avança a passos lentos, seguros e curtos. Essa é uma das ideias básicas de Darwin, né? Que não poderia haver salto, teria que cria uma perninha, cria outra e vai indo. Quanto mais sabemos sobre a vida e quanto mais sabemos sobre biologia, mais problemas surgem com o darwinismo e o projeto inteligente se torna mais aparente. Desde 1988, o Dr. Michael Bigg pesquisa sistemas biológicos complexos que parecem desafiar a explicação pela seleção natural. Durante muito tempo, acreditei que a evolução de Darwin explicava o que vimos em biologia. Não porque via como podia realmente explicá-la, mas porque me diziam que o fazia. E nas escolas onde estudei, ensinava-se a biologia de Darwin. Na faculdade e vários cursos de graduação, vivi num ambiente onde apenas se supunha que a evolução de Darwin explicava a biologia. Mais uma vez, não havia razão nenhuma para duvidar. Somente há uns 10 anos ou mais, li um livro chamado Evolução, uma teoria em crise, escrito por um geneticista australiano chamado Michael Denton. Ele apresentava inúmeros argumentos científicos contra a teoria do darwinismo, dos quais eu nunca ouvira falar, e esses argumentos me pareceram bem convincentes. A esta altura, comecei a ficar um pouco enraivecido, pois me senti enganado. Via diante de mim uma quantidade de argumentos muito bons. Mas eu mesmo já fiz um doutorado em bioquímica, tornaram-me membro do corpo docente e nunca ouvira falar sobre nada disso. Assim, dali por diante, fiquei muito interessado na questão da evolução e cheguei à conclusão que os processos do darwinismo não são a explicação completa para a vida. Eu deixo para vocês daí depois olharem esse vídeo na íntegra, mas é interessante então essa ideia assim de que para Darwin tudo teria que sair passo a passo, né? E por exemplo, a natureza não iria criar uma proteína que não serve para nada, criar outra proteína que não serve para nada, criar outra proteína que não serve para nada, ela não faria isso. E aí no fim criar 12 proteínas que junto daria coagulação sanguínea. É algo anormal, né? O ATP, o ativador plasminogênio, ele usa 4 domínios no DNA em 30 mil peças de genes. Seria 30 mil elevado à quarta potência. É complexíssimo isso para poder funcionar. Então, seriam necessários 1.000 bilhões de anos, ou seja, 100 vezes a idade do universo, para que isso ocorresse ao acaso, tá? Os pesquisadores também de origem russa, mas franceses, o Igor e o Krishka Bogdanov, tem vários trabalhos, um deles coloca assim, a probabilidade de surgir a vida por acaso seria 1 em 10 na 1000, nula. Tal a complexidade, né? Então nós temos lá a nossa celulazinha, né, a membraninha, que Darwin não tinha microscópio para ver na época, mas só uma membrana, né, que, se você se lembra, nos estudos do colégio, passava manteiga em 2 fatias de pão de sanduíche, né, para fazer os estudos. Então, é uma parte lipídica, assim, e aí ela ficava isolada. Mas ela é riquíssima de antenas, de receptores, de ativadores, de processo de passagem
transporte ativo, enfim, só a membrana já é de uma riqueza impressionante. E surgem à parte elementos, bactérias como o cloroplasto, que produz a fotossíntese. A mitocôndria, até hoje, é algo belíssimo e se estuda com uma complexidade impressionante. Há pouco tempo eu estive numa palestra na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um bioquímico que estava vindo dos Estados Unidos, de um doutorado de 2 anos, de um estudo de 4 anos, que eles estavam tentando entender qual era a ligação do gene da mitocôndria com o gene das células, já que eles trabalham diferente, mas movimento, teria que ter um sinal bioquímico. Então, a gente ainda está entendendo esse elemento fantástico que também surgiu prontinho e depois migrou para dentro da célula. Então, essas ideias são ainda, nós temos muito que aprender e muito que refletir sobre esse tema. Mas o fato é que, então, em determinado momento, surgem então, essas células complexas, prontas, maravilhosas, e aquela ali é uma célula vegetal, com vacúolo, e a terra, que era assim, surge o verdinho, começa nos mares, depois vai tomando conta, e fica essa coisa linda que nós conhecemos. Mais tarde, então, surge os flagelozinhos e a complexidade da célula animal, começam os animais pluricelulares também nos mares, e vai se formar a vida animal que nós conhecemos, e dentro desses animais, nós também nos desenvolvemos e chega ao ser humano. E aí nós não somos mais uma estrutura tetradimensional coordenando um hidrogênio, mas sim um corpo belíssimo e complexíssimo criado nessa evolução. Só que a gente vendo essa complexidade impressionante de um corpo humano, né? Nós voltamos lá àquela ideia, lembra? Pegar um computador, olhar para o computador e dizer assim, onde é que está o Windows? Então a gente podia olhar para eles assim, onde é que está o Pedro? Eu estou vendo aqui, mas eu quero ver o Pedro. E isso a ciência procurou fazer. E desmembrou o Pedro e encontrou estrutura óssea, estrutura nervosa, estrutura de circulação, órgãos, e o Pedro não estava ali. Então, devia estar na célula. Não, mas células são várias. Organelas trabalhando dentro de um metabolismo. Então, está no núcleo da célula. Está lá, no DNA. E o DNA passou a ser o show da ciência. Nós fizemos o projeto Genoma para tentar entender o DNA. Se supunha que já conhecias o gene de alguns outros elementos vegetais e animais. Então, se supunha que o homem deveria ter uns 130, 150 mil genes, e quase 10 anos de projeto Genoma, e se consegue, então, descobrir que o ser humano tem 23 mil genes. Um grão de milho, 40 mil genes. Nós somos humilhados. Tem bactérias com mais genes do que nós. E aí se percebeu que o DNA não era exatamente a questão, mas sim como se fosse um teclado, quem está teclando esse DNA. Mas e qual é o grande segredo do DNA? O que é o DNA? Se o nosso segredo estaria ali, o que é o DNA? São 2 películazinhas de açúcar e fósforo, praticamente pode-se dizer assim, né? Com esses parezinhos de adenina, tinina, guanina, citosina. A gente diz, mas então é aí que está a chave. O que é a citosina? A citosina é alguns carbonos, né? 3 nitrogênio, 1 oxigênio e uns hidrogênios. Que umas bolinhas de átomo. E a guanina? Também ali vão ter uns nitrogênios, hidrogênio. E a adenina? Bolinha. E a tinina? Timina? Bolinha. Mas então o DNA é bolinha de átomo. Tá, mas o que ele faz? Bom, aí é a transcrição gênica. Tendo a sequência deles, cada sequência diz que tipo de proteína vai ser feita. Então a coisa está na proteína. O Pedro está na proteína. Vamos olhar a proteína. O que é a proteína? A proteína é feita por aminoácidos. E
E é muito complexo. Não, são mais ou menos 20, só 20 aminoácidos principais e se faz tudo. E o que é um aminoácido? Bom, a leucina, por exemplo, C6, H13, 1 nitrogênio, 2 oxigênio. Bolinha. E a alanina? Bolinha. E a proteína, o que vai ser então? Bolinha. Não, mas não é possível. O Pedro, a Maria, quando a Maria está feliz, satisfeita, sorrindo na vida, onde é que está isso? Ah, a satisfação, a felicidade, o sorriso, então tu está falando no cérebro. Ah, então aí que está o Pedro, né? Não, é que o cérebro tem umas células especializadíssimas chamadas neurônios, e quando tu está satisfeito, quando tu está feliz, tu larga os chamados neurotransmissores. São umas bolinhas que vão de um neurônio a outro. E isso te dá o estado de satisfação. Ah, então a coisa está na serotonina. Deixa eu ver a serotonina. Bolinha. Não, mas eu estou falando assim, no prazer, sabe? Ah, prazer aí é dopamina. Então deixa eu ver a dopamina. Bolinha. Então onde é que está o Pedro? Essa é a grande questão até hoje. Assim como o Windows não é a placa do computador, mas alguém que faz com que essa placa tenha uma carga informacional, o Pedro também não é o corpo humano. O corpo recebe uma informação. E aí, por isso, surge todo um estudo de uma mente quântica. Esse quântica está muito vulgarizado, mas no sentido assim, de que é algo não local. Algo que não pertence à nossa dimensão é que está manipulando, e é o Pedro. O Pedro é não local. E aí nós entraríamos na dualidade mente-corpo, que nós não vamos entrar nesse nosso estudo aqui. Nós queremos pegar a sequência dessa evolução. Então, nós vimos que nós viemos lá do átomo até essa grandiosidade que é um corpo humano. Então, nós dominamos agora não só uma bolinha girando em torno do outro, um elétron em torno de um próton, mas dominamos quintilhões de átomos, trilhões de células especializadas. Nós temos 200 tipos, mais ou menos, mas trilhões de células especializadas no nosso corpo. Só no nosso cérebro, 100 bilhões de neurônios. A gente pergunta assim, nossa, quintilhões de átomos, trilhões de células, bilhões de... Quem que está coordenando isso? O nosso amigo aqui. É impressionante isso, né? Só o córtex pré-frontal, né? O cérebro. Nada, a gente antigamente, na época de Freud, a gente ligava as coisas mais fantásticas que tinha na máquina a vapor. Então ele mesmo utilizava o moderno da época, então as pulsões, a pressão do inconsciente, que era, hoje em dia a gente trabalha em termos de computação, né? A programação do cérebro, mas ele está muito acima de qualquer computador que nós podemos imaginar, né? Ele é plástico, ele se recria, ele ordena por conta própria as áreas que vão trabalhar para uma coisa. É algo impressionante no nosso amigo aqui. Então, total inconsciência de nossa complexidade, uma imensa complexidade. Como foi possível isso? E aí que surge, então, essa filosofia, e principalmente a filosofia espírita, que nos dá essa ideia de um projeto do alto. Algo além trabalha isso. E aí a gente pode voltar lá, André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, que ele diz assim, invadido por gigantesca massa viçosa. Então, a Terra é invadida por uma massa viçosa, e dessa geleia cósmica verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Então a gente já pode perceber assim, que essa ideia de vir do átomo até o ser humano não se deu na Terra. Aqui a gente conseguiu, até a Terra, ter ali os elementos básicos. O resto veio de fora, ou seja, esse desenvolvimento nosso também não é do nosso sistema solar. É de outra área, de outros momentos. Todos os componentes da vida se formam ao mesmo tempo e depois se uniram. Isso também já dá muito uma ideia, né? De que alguém está coordenando, alguma coisa está coordenando isso e trouxeram prontinho e montado, né? Então, nós vamos tentar olhar essa compreensão do universo justamente por aquele livro, Evolução em Dois Mundos, né? A física, se vocês pegarem todos os estudos de física, eles são todos unânimes em colocar que ela não se explica só com o que nós temos
conosco de conhecimento, né? A própria formação do Big Bang e as oscilações gravitacionais que ocorreram no início para que se formassem as primeiras estrelas não tem motivo. Então já deve ser, muitos físicos dizem assim, deve ter vindo de um Big Bang anterior. Então já estamos aumentando um pouco a nossa caminhada, né? Alguns falam em universos paralelos, outros falam em multiversos, que teria que ter multiversos. A teoria das cordas nos fala nas branas, que os universos seriam películas e no momento que, por um acaso, uma batesse no outro, daria um Big Bang. É uma piração, né? Mas são tudo estudos calculados e dedicados para nós tentarmos entender. E a última publicação, o último estudo científico do Stephen Hawking, que ele fez junto com esse físico, o Thomas Hertog, e foi publicado logo em seguida a sua morte. E eu acho que aqui essa foto do Hertog nos mostra bem a ideia de como é que fica a nossa cabeça quando estamos tentando entender o universo. Mas essa publicação no Journal, né, Jornal de Física de Alta Energia, nos coloca, o Hawking e Hertog descrevem uma realidade na qual nosso universo observado é derivado de um universo maior e inobservável. A própria física, e o Hawking ele é bem materialista, digamos assim, né? Sempre foi, né? Mas tem que ter algo maior, né? Tem que ter um universo não observável que coordena e gerou o nosso universo observável, né? Então, por isso a gente coloca esses cuidados, e aqui entre aspas, sustentados, cuidados, amparados pelo alto. Um universo maior e inobservável. Então, seguindo a evolução dos mundos, bem no início, e é encantador, né? Quem gosta desse tipo de leitura, é uma leitura que exige um certo esforço, mas vale a pena, né? Ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível. Então, espíritos de altíssima evolução, unidos ao Pai, criam o nosso universo. Os grandes devas da teologia hindu, ou os arcanjos das interpretações de variados templos religiosos, constroem os sistemas da imensidade. Então aqui a gente já pode pensar uma coisa, assim, tá, mas então se tinham grandes devas, arcanjos construindo desde o Big Bang, eles não evoluíram no Big Bang. Eles já são de um outro Big Bang, de um outro momento em que eles evoluíram, e agora estão trabalhando o nosso aqui. Olha que impressionante isso. Convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, né? Então, trabalham na construção do nosso universo, ou seja, do nosso berçário, né? Então, somos cuidados pelo alto mais do que nós podemos imaginar, né? Até caçadores e coletores fomos carregados no colo em todo o nosso processo de desenvolvimento. E nessa época, então, nós andávamos em grupo de no máximo 20 indivíduos, né? Raramente 30, segundo os pesquisadores, porque nós não conseguíamos, mais que isso, dava briga e dava desarmonia, nós não tínhamos capacidade de convivência assim. E, claro, éramos feras lutando contra outras feras, e quando encontrávamos um outro grupo, normalmente dava briga, dava troca genética e violência, briga, canibalismo, enfim. E em determinado momento, se nós formos pegar a ciência convencional, ela vai dizer que houve uma brusca mudança na laringe. E lá em Evolução em Dois Mundos, Emmanuel nos diz que os espíritos trabalharam esse desenvolvimento da laringe para que o homem começasse a verbalizar. Isso é fundamental para nós, porque no momento que nós começamos a verbalizar, nós podemos pensar. E a gente só pode pensar como? Com o verbo, né? Conversando conosco mesmo, conversando em relação à vida, e também é através do verbo, da reflexão, que nós podemos entender o outro e nos contatar com o outro. E nós podemos, então, trabalhar com um grupo maior,
a ampliar nossa capacidade de viver em grupo. E vejam de novo a evolução em dois mundos. Olha que lindo isso. O homem que lascava a pedra e que se escondia na furna, escravizando os elementos com a violência da fera e matando indiscriminadamente para viver, aquela brutalidade primitiva, é convidado pelos instrutores amigos que lhe amparam a senda e passou a indagar sobre as causas das coisas. Observa-se tocado por estranha metamorfose. Ele começa a pensar. Até então era um sonâmbulo completo. Ele começa a pensar. Vê instintivamente que não mais se poderia guiar pela excitabilidade dos seus tecidos orgânicos ou pelos apetites furiosos herdados dos animais. Ele começa a deixar de ser um animal. E aí que eu acho linda essa passagem, por isso que eu grifei dessa forma. Então ele é desligado lentamente dos laços mais fortes que o prendiam às inteligências divinas, a lhe tutelarem o desenvolvimento. Então nós éramos como que conduzidos numa vibração de amor e de completo sonambulismo. E aí pensa assim, tá, agora está no momento de acordar, querido, né? Então desligado lentamente, tipo assim, tu precisa agora começar a caminhar com os teus passos, para que se lhe afirmem as diretrizes próprias. Sente-se sozinho, esmagado pela grandeza do universo. E essa saudade desse amparo, porque isso é muito recente, são poucos mil anos que isso aconteceu. Essa saudade até hoje nós trazemos, né? Essa vontade de estar abraçado ao Pai, a esses manos maiores, mas nós precisamos caminhar com os nossos passos. E alguns de nós, às vezes, sentamos e choramos, né? Que faz parte da caminhada, do aprendizado. Percebe que não mais pode obedecer cegamente aos impulsos da natureza, ao modo dos animais. E alguns de nós não gostamos muito disso, né? Gostaríamos de poder ser meio cegos nas nossas coisas. Mas sim que lhe cabe agora o dever de superar os mecanismos, como quem vê no mundo em que vive a própria moradia, cuja ordem lhe requisita apoio e cooperação. Foi então quem se reconhecendo ínfimo e frágil diante da vida, compreendeu que perante Deus, seu Criador e seu Pai, estava entregue a si mesmo. Olha que coisa linda, né? Olha, agora tu precisa caminhar, tu precisa crescer, tu precisa amadurecer como espírito. Você não é mais um animal sonâmbulo. O princípio da responsabilidade havia nascido. Olha que lindo isso, juridicamente, para quem é dessa área também. O princípio da responsabilidade havia nascido. E aí, então surgem aldeias, cidades, mas naturalmente ainda como fera, nível de violência animal indescritível, né? Com a descoberta, né, da agricultura, nós passamos de ser simplesmente caçadores, coletores e começamos a nos fixar em regiões para plantar, e aí aquela região passa a ter valor e, portanto, nós começamos a querer a região do outro, ou outro que é a nossa região. E aí é interessante que é nesse momento em que o homem e a mulher que viviam em igual importância, a mulher até com uma grande colocação por ser a fecundadora, passa o homem a ser o mais forte porque defende o seu território. E aí começa a surgir os patriarcados, os machismos, duelos, escravidão, guerras permanentes. É a nossa animalidade nos acompanhando nesse aprendizado de caminhar com os próprios passos. Esse é o mecanismo que nós estamos vivendo, né? Mas o lindo é isso. Nunca sós. Se eles nos deixaram caminhar com os próprios passos, eles estão sempre nos conduzindo, como eu gosto de brincar, em algodões de bondade. Os amigos espirituais, desde os grandes devas até os amigos mais próximos,
Às vezes eu olho a minha vida, assim, desde que eu nasci, eu vejo vários momentos como o tempo todo a gente é amparado. A gente é desviado do mal, a gente é conduzido. A gente até está em situações que não gosta muito, mas depois compreende, puxa, foi bom aquela experiência, né? Então, sempre estamos acompanhados, nunca estamos sós. Amparados nos dois planos a nos estimular. Segue, vai, isso, está conseguindo. Está conseguindo dar os primeiros passos de um ser humano. Os primeiros passos da angelitude, da nobreza espiritual, da grandeza espiritual, né? E, periodicamente, encarnam na Terra esses grandes emissários. Na Índia, nós temos o Mahabharata, que seria a Bíblia deles. Em determinado momento vem um grande iluminado, que é Krishna, que seria tipo o Jesus dele. E aí surge o Novo Testamento deles, né? Que seria o Bhagavad Gita, que é a canção do Senhor. E que é belíssimo, são os ensinamentos da verdade, os mesmos ensinamentos de Jesus, convidando aqui, tá, Krishna conversando com Arjuna, seria mais ou menos como Jesus conversando com Pedro, né? Convidando ele à grande batalha interior nesse momento, que ele está nessa parte dessa foto aí, já há milênios atrás, né, nos trazendo isso. E esses emissários, de tempo em tempo, vêm à Terra nos mostrar uma outra percepção de ser humano, e não mais aquele ser humano preso, apegado, raivoso, vaidoso, bobalhão. Uma outra capacidade de saborear a vida, de ter autodomínio, de ter controle das emoções, de ter possibilidade de realmente saborear a vida e não viver tenso, duro, fechado, empacotado em bobagens às vezes, né? Nosso querido Francisco de Assis, né, que veio trazer aquela luz numa das épocas mais trevosas do mundo ocidental, a Idade Média, ali por volta de 1200. Então, essas criaturas sempre encarnando na Terra, nos trazendo esse exemplo de um ser muito além das coisas mesquinhas do mundo, mas cheios da alegria de viver, né? Nos mostrando outros potenciais dos seres humanos. E o próprio conceito de vida, esse tempo nós falamos num outro trabalho, que às vezes a gente ouve as pessoas dizendo assim, a minha vida, se referindo ao momento em que ela nasceu e o momento que vai morrer. Mas isso é um pedacinho, isso não é a minha vida. Eu agora estou na fantasia de Rogério, brasileiro, né? Pai, filho, né? Irmão. Mas é um momento. A minha vida, como a gente viu, é infinita e gigantesca e fantástica. Nós nem imaginamos o que temos pela frente se nós estamos no berçário da humanidade. O nosso próprio amorzão vem, pessoalmente, nos convidar à grandeza espiritual. Sair daquela massificação, né? Deixar de ser alma-grupo, né? Usando de uma outra forma essa terminologia, né? Eu sou grego, eu sou romano, eu sou médico, eu sou... É uma ignorância, né? Tu estás momentaneamente numa escola utilizando determinados aspectos, mas eu sou filho de Deus, muito mais amplo de qualquer cadeiazinha dessas. Então eu passo a ser um indivíduo e não mais um elemento de massa. Eu passo a ser um ser. E isso é o que a vida está nos convidando a cada um agora. Nós começamos a perceber que nós começamos a nos desligar da massa para sermos autônomos. Crescer e fazer crescer. Olha a beleza da nossa escola. Nós só temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar a vida, né? E caminhar com alegria. Levantar e encarar essa caminhada da nossa animalidade, a nossa grandeza espiritual, a nossa nobreza, a nossa angelitude, né? Conquistando a ação com lucidez, não mais andar como sonâmbulos, ou como boizinho de presépio, como se diz, todo mundo faz, eu faço, todo mundo assiste, eu assisto, todo mundo comenta, eu comento. Não, eu começo a dizer, não, isso não é legal para mim, essa notícia não é legal para mim, essa linha de pensamento não é legal para mim.
Eu não sou essa onda. Eu sou um indivíduo. A companhia por opção. A gente, por muito tempo, a gente acaba sofrendo companhias, a gente começa depois a amadurecer e dizer assim, não, isso é legal, isso não é legal para mim. Às vezes até posso continuar convivendo, mas não me perturbo, porque eu estou centrado em outro processo interno. O trabalho por prazer, a alegria de fazer e de crescer e de cocriar, mas principalmente o retorno aos braços do pai, naquela caminhadinha do bebê em direção à mãe, na foto que a gente viu ali. Eu acho que esse é o momento da transição que nós estamos vivendo, esse retorno. Desligado lentamente, lembra lá atrás? Essa parte me lembra aquela passagem da Bíblia lá de Adão e Eva, né? Aquele simbolismo, e que se colocou a maçã como questão sexual, mas na verdade, né, se sabe que eles comeram do fruto do conhecimento, da árvore da vida. E aí eles se viram. E aí eles perceberam que estavam no ver, é esse acordar, esse momento em que a gente é desligado e começa a olhar para nós. Aí Deus diz assim, bom, então agora vão construir o próprio paraíso, ou seja, vão caminhar com os próprios passos, vão deixar o meu paraíso entrar no coração de vocês. Né? E nós saímos nessa caminhada. E eu acho que o momento que nós estamos passando agora é esse encontro. Se vocês perceberem, se nós percebermos, né? Cada vez mais nós vemos pessoas descobrindo realmente a espiritualidade, descobrindo Deus, descobrindo algo, valores muito mais elevados do que uma coisinha mesquinha, prazerzinhos mesquinhos. A vida é fazer um churrasco no final de semana. A vida é ir para um bar. Não, a vida é muito mais rica, muito mais ampla, muito mais bela, muito mais sublime, muito mais saborosa, porque nós somos promovidos com o Pai. Nós nos tornamos maiores quando nós sintonizamos com esses planos maiores. Deixamos de ser aquele Pedro, pescador, tímido, para ser aquela pedra, né? Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Né? E levanta aquele paralítico de nascença, ele passa a trabalhar. Né? Paulo, já velhinho, ele dizia, não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu, de mim mesmo, nada posso, mas tudo posso naquele que me fortalece. Esse religar. Que coisa linda isso, né? E eu já conheci essa frase quando me deparei aqui também. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E eu me deparei com essa frase aqui. Eu, de mim mesmo, nada posso fazer. Sabe quem que falou isso? O nosso amorzão. E se ele diz isso, é o exemplo máximo da entrega ao Pai. Eu com o Pai consigo. Vós sois Deus. E lembro que a gente fez aquela brincadeira lá atrás de olhar o nascimento do universo, as primeiras estrelas formando. Em determinado momento elas começaram a acender e iluminar o universo. Eu acho que se nós tivéssemos, nesse momento que nós estamos vivendo aqui na Terra, a possibilidade de olhar espiritualmente o ser humano, nós vamos ver que nós estávamos assim. E lentamente a gente começa a ver a criatura humana a ascender. É lindo isso. A gente, na nossa convivência, vai vendo a pessoa começa a brilhar, a sua luz, ela faz uma nova conexão com o divino. E vós sois deuses. Brilha a vossa luz. Né? E a Terra está começando a criatura humana a brilhar como estrelas no infinito. Eu e o Pai somos um. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Vejam os conceitos nos convidando ao retorno ao Pai, a nos enchermos dessa luz divina. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então, o retorno aos braços do Pai. O Filho que se religa ao Pai. Essa eu acho que é a grande transição planetária que nós estamos vivendo. Se fala vários aspectos apocalípticos, mas
os espíritos nos dizem, é um processo lento, gradual, vem ocorrendo desde lá do momento que nós somos desligados até o momento, e lá nós passamos por aquelas passagens, né? No livro dos Espíritos nós vamos encontrar a classificação dos planetas, dos orbes do universo. Então vão ter planetas primitivos, que é lá no início, em que nós estávamos lá com a pedra lascada, né? E aí então nós começamos a receber a bênção da verbalização, e começamos a verbalizar, começamos a entrar em grupo, e aí entramos em prova, planetas de provas de expiação. O que é provas de expiações? Provas vamos tentar de novo. Ah, errei, tirei nota baixa. Vamos tentar de novo, vamos tentar ser humano. Ah, acabei matando o vizinho, vamos tentar de novo. Ah, sacanei não sei quem. Ah, então agora tenta ajudar. Expiações arruma o que tu quebrou, arruma o que tu estragou. Mas é o nosso aprendizado. Na verdade, eu acho que podia ser bonito, planeta de aprendizados, né? E nós estamos aprendendo. Isso é que é lindo. Lentamente nós estamos aprendendo para a entrada que estamos entrando no planeta de regeneração, onde a criatura humana brilha com o Pai na sua caminhada na Terra, se religa ao Pai na sua caminhada na Terra. Como dizia o Mestre, os justos herdarão a Terra. Olha que coisa linda isso, né? E é o que estamos caminhando, inevitavelmente, né? Como filhos de Deus. Não mais nós somos, né, o antropomorfismo, mas o Pai nos sustenta, nos alegra e nos dá o caminho. Existem outros planetas, deixo para vocês olharem depois. E essa mensagem do Mestre, que eu acho linda, que eu acho que marca bem essa passagem. Ora, o servo não fica para sempre na casa. O filho fica para sempre. E Emmanuel nos coloca assim, na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus, andar como filho de Deus. O trabalho ativo e incessante que Jesus nos exemplificou, né? Sempre crescendo, sempre buscando melhorar, sempre saboreando a vida. O desprendimento dos interesses inferiores do mundo, sabe? Não me serve mais. Esse tipo de postura não é mais legal para mim. E a perfeita submissão aos desígnios divinos. Isso também parece um paradoxo. Mas quanto mais submissos a Deus, mais livres nós somos. Porque aquela vozinha que diz assim, como não como? Né? Se nós ouvir, ela vai dizer assim, não come. A gente diz, não, vou comer. Depois a gente fica preso do mal-estar, preso da doença. Fala ou não fala? Não fala. Depois a gente fica preso daquela carga ou daquela inveja. Então, quanto mais nós ouvimos as leis naturais, o Pai em nós, mais livres nós vamos ser. Isso é que é lindo de perceber, né? E esses são os traços fundamentais que ele nos trouxe. Muitos homens notáveis pela bondade, olha que amor isso do Emmanuel, né? Pelo caráter adamantino, sacerdotes dignos, nós poderíamos colocar aqui palestrantes maravilhosos e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Eu posso ser um palestrante excelente, servo do Altíssimo. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos. Esclarecendo que esses ficam para sempre na casa, ou seja, estão sempre com o Pai. E os servos? Esses muitas vezes experimentam modificações, nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Aí palpita a essência da lição. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o Pai. Os primeiros servindo a Deus e a si mesmos, né? Nas aparências, nas vaidades, enfim. Porque como servidores aguardam remuneração. Podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas.
Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz. Superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Filhos de Deus, autônomos, cidadãos do universo. Então, tudo tem seu tempo, isso é que é lindo, né? Nós estamos todos gatinhando, cada um no seu ritmo, no seu momento. Então, calma, porque tudo está traçado para a beleza nossa, para filhos do Pai, cuidados e amparados, desde que éramos um átomozinho. E como dizia, para encerrar o nosso amorzão, primeiro a erva, depois a espiga, e por último, o grão cheio na espiga, que é o que todos estamos começando a construir agora. Era isso. Muito obrigado. Então. Que Jesus nos abençoe.